Olá! Começa agora o programa Cheque Mate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Hoje teremos a colaboração de 5 estudantes de Comunicação Social. Eudes Araújo, do curso de Radialismo, Jailson França, do curso de Audiovisual, e os estudantes do curso de Jornalismo da UFRN, Rafael Lopes, Leonardo Julierme e Michele Ariane. O entrevistado do Cheque Mate de hoje é Fernando Luiz Amaral Ferreira de Souza, ou simplesmente Fernando Amaral. Nascido no Rio de Janeiro, construiu sua carreira de comunicador em Natal. No rádio, criou em 1988 o programa Sem Nome, da Rádio Cidade FM. É idealizador do Universidade do Esporte, na Universitária FM. Na televisão, foi o primeiro apresentador do programa Aqui e Agora, da TV Ponta Negra, e criou o primeiro programa de esportes da TV Universitária, o TVU Esportes. Há mais de 30 anos dedicados à comunicação, o convidado de hoje é um dos responsáveis por criar a história do jornalismo potiguar. Com passagens pelo rádio, pela televisão e pela publicidade, foi no esporte que ele dedicou boa parte de sua vida. Além disso, ele também tem passagens pelo jornalismo policial e por programas humorísticos na cidade. Seja muito bem-vindo ao Cheque Mate, Fernando Amaral. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Dalpião, obrigado pelo convite. Aliás, agradecer a você, agradecer a professora Valquíria, a professora Emily, por essa oportunidade e aos meninos aí, dizer que estou à disposição de vocês. A satisfação e a honra é toda nossa, Fernando. Obrigado. Fernando, vamos começar falando um pouco... Você é natural do Rio de Janeiro, não é isso? Sou. Como é que Natal entrou na sua vida? Rapaz, como quase tudo na minha vida, eu tenho uma história interessante assim, eu nunca planejei nada. Tem gente que planeja tudo, que vai ser, onde vai morar, né, com quem vai casar, eu nunca planejei nada. E Natal surgiu muito por acaso, né? Eu conheci Natal em 74, quando ainda era comissário de voo, me apaixonei pela cidade. Em 1980 eu casei, em 85 me separei e aí resolvi sair de Brasília. E a cidade que estava na minha cabeça era Natal. E aí vim para cá, cheguei aqui em 87, não conhecia nada, não conhecia ninguém, sabia o nome da rua aonde eu iria trabalhar, que era Nascimento de Castro, onde ficava a Fundação de Assistência ao Estudante. E fui morar numa pousada que hoje não existe mais, chamada... Peraí, deixa eu lembrar, daqui a pouco eu lembro. Era em Areia Preta, tá? Em Areia Preta, era uma pousadinha até de uma alemã chamada Helga Bartels. Eu passei de táxi ali e contei 3 pousadinhas. Na terceira pousada eu disse, eu vou ficar aqui. E morei lá 1 ano e pouco. E aí fui me adaptando à cidade, e, enfim, abrindo meus espaços, conhecendo pessoas. E hoje eu confesso a você que eu me considero muito natalense, assim, sabe? Muito mesmo. Eu sou apaixonado pela cidade. Muito bem. Vamos então agora à nossa primeira pergunta dos estudantes com o Rafael Lopes. Fernando, e com você já instalado aqui na cidade, eu gostaria de saber como é que se deu o seu início na área da comunicação. Se foi inicialmente no rádio, TV, ou até mesmo em outras áreas afins como a publicidade, por exemplo. Bom, foi o seguinte, mais uma vez vem o acaso. Eu tinha uma amiga que estava montando uma empresinha de assessoria e ela precisou de alguém para fazer uma locução de um comercial. Como ela estava montando essa empresa, muito no início, ela estava sem grana. E aí perguntou se eu poderia gravar esse comercial para ela. Eu disse, claro, posso, não tem problema nenhum. E fui lá, e gravei na Rádio Cidade. Quando eu terminei a gravação, Terceiro Dantas, que era o diretor da rádio, ia passando e disse, você é locutor? Eu disse, não. Ele disse, rapaz, você podia fazer um teste aqui, eu estou precisando de alguém para fazer locução. Eu disse, tá bom, vou tentar, nunca tinha feito rádio. E fiz. Quem começou comigo no rádio foi Rô Medeiros. Eu e Rô Medeiros fizemos teste no mesmo dia, na mesma rádio, e passamos os 2. E aí era interessante que a gente tinha que ensaiar, né? Antes de botarem a gente no ar. Então eles colocavam a gente de meia-noite até as 2 da manhã para fazer locução. Só que a rádio, eles cortavam a potência da rádio. Então ia para menos de 1 quilo. Quer dizer, a gente fazia locução para casa vizinha, entendeu? Para mais ninguém, né? Mas a gente fez tal e acabou dando certo. Eu fui ficando na rádio.
Televisão também é um acaso. Eu trabalhava com o Alexandre Macedo na agência dele e nós fazíamos a publicidade da Seridó Veículos. E um dia eles tinham contratado um ator de Recife para vir fazer o comercial. E esse rapaz sofreu um acidente e não pôde vir. Só que o comercial tinha que estar no ar no outro dia. E aí, Alexandre Macedo olhou para mim e disse, você vai fazer. Eu disse, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele disse, não, mas você vai fazer. Aí eu fui em casa, troquei de roupa e acabei fazendo comercial. E aí fiz um monte de comerciais. Eu devo ter para mais de, sei lá, uma conta bem modesta, eu acho que eu tenho uns 50, 60 comerciais feitos. Agora, não tenho cópia de nada, eu não guardo nada. Tem gente que coleciona essas coisas, não tenho absolutamente nada. E aí, resultado, do comercial para a televisão foi um outro passo, bem interessante. Eu namorava uma menina chamada Zenaide de Castro, jornalista também, e ela fazia faculdade aqui, estava terminando, e era muito amiga de Micarla de Souza. E eu conheci Carlos Alberto. E aí Carlos Alberto me convidou para trabalhar com ele na TV Ponta Negra. Né? E eu fui o primeiro apresentador do Aqui Agora, aqui, quando eles resolveram montar o jornal. E era interessante porque era aquele jornal policial pesado, né? Então você tinha que dizer assim, maconheiro preso na rua tal, está na delegacia tal. E eu não gostava muito daquilo, e o que estava escrito no teleprompter era uma coisa, e eu dizia assim, suspeito de roubo, tá? E de uso de entorpecentes. Quando terminava o programa, era sempre uma esculhambação que eu ouvia, do diretor e dele, porque eu tinha que dizer exatamente o contrário. E eu acho que foi isso que me fez durar 1 ano e pouco lá só, entendeu? Mas, veja, eu tenho as melhores lembranças da Ponta Negra, assim, sabe? Fui muito bem tratado, uma experiência bem legal. Foi uma escola bem legal, sim. Entendeu? Agora quem faz a pergunta é Jailson França. Quero saber qual é a sua opinião sobre o que tem sido produzido dentro do jornalismo esportivo no Rio Grande do Norte. Bom, vamos lá. Eu gosto de perguntas assim. Eu acho que o jornalismo esportivo do Rio Grande do Norte, eu acho que ele poderia ser mais, ele poderia ter um conteúdo melhor, tá? Muito melhor. No rádio, as pessoas fazem o mais do mesmo. O que você tem aqui? ABC e América, América ABC, ABC e América, América ABC. É como se todo o universo se concentrasse em torno dessas duas equipes. Aí você vai dizer para mim, mas Fernando, elas são as equipes mais importantes do Estado. Sim, sim. Mas e o trabalho dos outros? Né? Quando você pega um comentarista de rádio num jogo, ele tratando de uma partida que o América joga, vamos supor, contra o Santa Cruz, parece que só existe em campo o América. Você não vê ele comentar nada do Santa Cruz. E aí tem uma frase no jornalismo esportivo que eu acho horrorosa, que é: o América perdeu para ele mesmo, o ABC perdeu para ele mesmo. Isso é de um menosprezo ao adversário absurdo. É como se não tivesse ninguém, entendeu? Na televisão, infelizmente, as pessoas estão muito mais para aparecer do que para saber, tá? Então, poderia ter um conteúdo melhor, mas eu acho que às vezes fica muito no superficial. A culpa também é um pouco da questão da televisão, que a televisão, os horários são muito curtinhos, você tem que fazer tudo muito fechadinho, mas eu acho que estudar mais, conhecer mais, é fundamental, já que você está passando informação para alguém. Fernando, tem um certo conceito que o radiojornalismo, o radiojornalismo esportivo, ele tem, em essência, de ser mais... tomar partido mesmo pelo clube da casa, e às vezes você olha até as narrações, por exemplo, de times do Rio, por locutores cariocas, e a mesma coisa em outros estados, eles tomam o mesmo partido e demonstram esse ufanismo. Até que ponto, do ponto de vista do jornalismo, em essência, isso é interessante ou não para a transmissão? Veja bem, vamos dividir isso por partes. O narrador, eu acho que ele tem o direito de tudo. Tá? Por quê? O narrador, ele é um sujeito que ele está narrando uma festa.
Ele está narrando uma festa. Então, a função dele é trazer audiência para aquela festa que ele está narrando. Então, aquela bola que passou a 2 quilômetros da trave, que ele diz que raspou a trave, ou aquela coisa dele, né, muito para o time da casa, eu acho naturalíssimo no narrador. Não concordo no comentarista. O comentarista tem que ter uma posição mais isenta. Por quê? Porque ele é obrigado a fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo e passar para as pessoas uma informação correta do fato. O repórter também. Eu não acho que o repórter tenha que fazer oba-oba. O repórter está no campo para reportar o que aconteceu dentro do campo, né? E não tomar partido, como você vê comumente. O cara faz gol, o repórter sai vibrando, abraça jogador, grita, meu Deus, aquelas coisas meio loucas, né? Isso eu não concordo, mas infelizmente, é uma praxe. Sim, é uma praxe, que eu não acho legal, mas é uma praxe. Tudo bem, vamos a mais uma pergunta com o Leonardo? Boa noite, Fernando. Fernando, já que você está falando do jornalismo esportivo, você é uma das referências aqui no estado do jornalismo esportivo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória no esporte. Bom, primeiro acho que referência é gentileza sua, acho que não sou não. Tem gente muito melhor, gente bem mais capacitada. Eu faço esporte porque gosto, tá? É só amor mesmo, tá? A minha trajetória começa basicamente aqui, na TVU. Eu estava na FAI, a FAI foi extinta e aí me trouxeram para cá, né? Eu vim até requisitado pelo professor Castro, que era o superintendente aqui na época. Logo depois o professor Castro sai e assume o professor Márcio Capriglione, a quem eu tenho muito respeito, muita admiração e sou muito grato. Porque foi ele que me chamou e me perguntou se eu queria ser o produtor de um programa chamado TV O Esporte, que ele estava trazendo de volta, já que a TV universitária tinha sido a pioneira em esporte, mas tinha parado muito tempo. E aí eu topei, né? Os apresentadores na época eram Lupércio Luiz e Marcos Lopes. Por que os dois? Porque Marcos Lopes era o narrador e Lupércio o comentarista da rádio de maior audiência da cidade. Então o professor Márcio foi muito feliz nessa escolha, porque o que ele estava fazendo era trazer a audiência do rádio para a TVU. E eu era o produtor desse programa. Como é que funcionava esse TVU Esporte? Era eu e um menino chamado Alexandre Oton. Só. Né? Então eu produzia, dirigia, rezava, torcia para dar certo, arrumava carro, se precisasse ajudava o motorista a trocar pneu e Alexandre também, né? Cansamos de fazer matéria, eu ia para frente da câmera, Alexandre fazia o foco, a gente marcava no chão, ele ligava a câmera, eu saía, ele vinha correndo para ele e fazia a passagem. Então isso era feito desse jeito. Tá? Em Mossoró nós chegamos a fazer um jogo em cima da laje do campo. E aí resolveu chover. A gente não sabia se protegia a câmera, se protegia as anotações e se fazia o jogo. Acabou dando certo. E o TVU Esporte foi crescendo porque, de uma conversa que eu tive com o professor Capriglione, eu consegui convencer o professor que seria interessante a gente abrir mais espaço para os estudantes. E aí nós começamos a trazer. E aí eu acho que eu consigo uma coisa, e nesse ponto eu sou muito chato mesmo, eu vou valorizar isso, pode parecer arrogância, mas não é. Eu consegui uma coisa que mexeu muito com as pessoas. Eu era o cara que mais tinha voluntários nos programas que a gente fazia. Tá? Isso acontece até hoje. No programa da rádio, lá no Universidade do Esporte, eu tenho 17 pessoas que trabalham lá, dos quais só um tem bolsa. E o programa foi crescendo, até que Marcos Lopes saiu e eu passei para a bancada. Ponto. A partir daí, gostem ou não gostem, foram 12 ou 13 anos do programa de maior audiência dessa TV. E o pai de todos os programas de esporte subsequentes, porque não havia um programa de esporte em televisão aqui. Então foi eu e Lupércio e eu, que conseguimos fazer isso. E eu me orgulho muito de ter feito isso, entendeu? Isso é uma coisa que ninguém me tira, ninguém,
entendeu? E aí fui ficando, até que na administração da professora Josimei eu fui afastado. Nunca perguntei qual é a razão, também nunca me interessou. Posteriormente eu voltei com o professor Zilmar, depois saí novamente e voltei novamente, né? E aí em novembro agora eu deixei o TV O Esporte, entendeu? Estou agora só com a Universidade do Esporte. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta agora com o Eudes. Voltando mais agora um pouco para a mídia nacional e a relação dela com o esporte, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino foi campeã da Copa América agora dia 22 no Chile. E aí se inflama novamente o debate sobre a relação da mídia com o esporte feminino e a menor relevância que a mídia dá para esse tipo de esporte. Eu queria saber o que você acha que o esporte nacional mesmo, como atividade social e como indústria também, e como indústria midiática, pode fazer para tentar equiparar essa situação e mudar o panorama. Bom, a primeira coisa que tem que acontecer é que esse esporte precisa ser mais transmitido, mais visto. A segunda coisa que tem que acontecer é que as pessoas que gostam de futebol precisam deixar de lado o preconceito e ir assistir os jogos de futebol feminino, tá? Para quem vê futebol, é uma diferença brutal. Então, deixa eu tentar te explicar. Eu gosto muito de futebol feminino na época das Copas do Mundo. Vou te explicar por quê. Porque me lembra muito o futebol dos anos 60. Futebol mais tocado, mais cadenciado, mais lento, onde você tem uma visão maior do jogo. É menos violento, as meninas procuram fazer jogadas mais bonitas, mais passes, mais tudo. Agora, o maior problema de se igualar as coisas é que nós não vamos conseguir fazer isso pelo nosso desejo, tá? Você comercialmente vai ter que fazer isto funcionar. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. Agora mesmo saiu uma notícia muito interessante que a seleção da Nova Zelândia igualou os salários dos jogadores da seleção de futebol da Nova Zelândia com as jogadoras. Isto também foi feito pela Noruega. Acho fantástico. E acho que é um princípio para que você consiga isso ampliar mais para frente para todo mundo. Mas no momento, por exemplo, você não conseguiria fazer com a seleção alemã ou com a seleção brasileira. Pela questão de investimento comercial. Só, única e exclusivamente isso. Há um debate muito grande que diz assim: não, mas a seleção de futebol feminina dos Estados Unidos tem mais sucesso que a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos. Isto é uma verdade absoluta, não tenho o que discutir. Acontece que os jogos da Liga de Futebol Masculino trazem muito mais retorno financeiro que os jogos da Liga de Futebol Feminino, que tem muita torcida nos Estados Unidos, diga-se de passagem, mas não tem muito patrocínio. E isso é um problema. Porque esses caras é que sustentam a seleção. Quem sustenta as seleções são os patrocínios das ligas. A seleção ela existe por causa dessas ligas. Só para concluir. Quem está começando a organizar perfeitamente o campeonato de futebol feminino é a Inglaterra. Como sempre, os ingleses, que são muito pouco notados por todo mundo, né? A gente tem uma preocupação muito grande em Estados Unidos e outras coisas. Os ingleses, mais uma vez, dão uma lição de como organizar isso. Então, hoje você tem Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, com ótimos times de futebol feminino. E detalhe, muito público. Agora, isto é um processo lento. Não adianta gritar, espernear, você vai conseguir, mas você vai conseguir num processo lento, gradativo e seguro, para que isso não seja só uma modinha, né? O importante é que não seja só uma modinha. Muito bem. O programa Checkmate faz um breve intervalo e volta em instantes.